Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre, começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmos 144. Eu percebo que o Brasil ele está num momento bem acirrado, né, nas questões religiosas, né? E os evangélicos estão ampliando a sua presença política, né, com destaque na Câmara Federal, né, e isso vem assim chamando a atenção, né, de vários setores da sociedade, né, e a mídia, né, eu vejo muitas vezes ela descuidada e irresponsável também na condução desses debates, né. Então, assim, eu falo isso por conta da eleição presidencial, né? A Marina, eu considero que ela foi covardemente acusada de fundamentalista, né? As pessoas também, movidas pelo contexto internacional, elas acreditam que todo religioso tem um comportamento agressivo, como está acontecendo no Estado Islâmico ali, né? Na região da Síria, Turquia, né, e Iraque ali, né? Então, assim, a gente precisa compreender a diferença das coisas, né? E, claro, a gente precisa estar atento, né? Separar o joio do trigo, mas a gente também precisa conversar mais sobre isso, porque só a gente nos declarando, né? Mostrando como nós compreendemos o que é cada coisa, a gente pode evitar aí conflitos maiores, né? Eu sou da opinião de que paz não é a ausência de conflito, né? Mas paz é uma alternativa para superar os conflitos, né? A guerra, você pode superar o conflito num determinado momento, mas o saldo de mágoas e rancores, né, reacende esses conflitos com mais intensidade no futuro, né? E a paz é uma maneira de superar os conflitos e evitando, né, esse lastro de rancores e tudo mais. E assim, fé na política assim, é indissociável a fé na política, porque cada pessoa tem a sua relação com o mistério, né, com o misterioso, né? Então, assim, a sua intimidade com o Criador, você estabelece a sua religião, né? Você pode ter essa religião compartilhada com outras pessoas, né? Se associar a um clube, né, de devoção religiosa, ou você pode ter essa devoção de maneira mais sui generis, mais singular, né, mais solitária, né, porque a religião, da maneira que eu entendo, essa intimidade com o Criador, ela é uma expressão de solidão, né, é um diálogo que você faz com o silêncio, né. Então, assim, a religião propriamente dita é esse vínculo de cada indivíduo com o Criador, né? E existem, claro, né, as associações de devoção, esses clubes, né, com seus templos e tudo mais. E a gente associa, né, fé com ingenuidade. E isso aí é historicamente associado porque muitos sacerdotes, né, fizeram mau uso, né, da doutrina e tiraram proveito da ingenuidade de muitas pessoas, né? Então as pessoas movidas pela boa fé, pela fidelidade, né, elas acabaram sendo ludibriadas aí por oportunistas, né? E assim, enquanto a sociedade não se aperfeiçoar, né, a gente vai estar sempre sujeito a esse tipo de expediente de pessoas maldosas mesmo, né? E aí, então, mas só que fé não é ingenuidade, né? Fé, se você pega o livro República de Platão, né, que é um livro sobre política, um tratado sobre política,
você vê Platão dizendo o que é fé, né? Então, assim, o conhecimento, ele coloca em 4 categorias: a suspeita, né, a suposição, né, depois a fé, né, depois o entendimento e depois o entendimento a ciência. Daí ele coloca, né, a suposição e a fé como membros da opinião, e coloca o entendimento e a ciência como membro da inteligência, né? O que separa a opinião da inteligência é que a opinião ela pode ser modificada, né? E porque ela se relaciona mais com a aparência, né, das coisas, né? E a inteligência ela se relaciona mais com a essência, então por isso ela não se modifica, né? E, então, assim, quando a gente vê essa questão da fé, né, principalmente dita por um filósofo grego, e a palavra grega para fé é pistis, né? Eu, né, da minha parte, eu faço uma suposição, né, de que essa palavra pistis, que é a fé em grego, deu origem também à palavra pista, né, que a gente está acostumado a usar, né, em questões de investigação policial, né? Então, assim, essa pista, vários elementos, evidências que nos levam a um determinado raciocínio, né? Vai conduzindo a gente para um raciocínio, desse raciocínio a gente acaba tendo uma conclusão, né? Então, assim, eu não posso afirmar isso, é uma opinião minha, né? Ela pode ser modificada, né, a partir do momento que eu tiver outras informações que eu possa verificar, né, isso com mais segurança, né? E eu posso mudar essa minha suposição, né? Agora, a fé que eu tenho nisso é que, assim, para mim, só o fato da palavra piste ser fé em grego e o evangelho ser também escrito originalmente em grego, né, e usa a mesma palavra, né? Quando Jesus fala, né, se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Então, é a mesma palavra pistis. Então, eu considero suficiente, né? Eu que gosto de etimologia, eu não posso afirmar, mas eu tenho essa suspeita, né? Essa suposição de que trata-se da mesma expressão, né? Com a mesma ideia, né? E, assim, enquanto eu não tiver uma outra informação que possa alterar essa minha opinião, né, a fé, né, me mantém, assim, dentro dessa certeza temporária, né? Então, a gente vê que a fé, ela é um caminho, né? Como Jesus mesmo disse, né? Que ele seria o caminho, né? Ninguém vai ao Pai senão por ele, né? Então, assim, aí a gente vê que o Evangelho, ele é mais do que um resultado, né, absoluto das coisas, né? Ele nos convida a um processo de conhecimento, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E eu falo isso do Evangelho porque a gente vê um momento aí social muito tumultuado, né? Então, assim, e acusar os evangélicos de fundamentalismo, né? Assim, eu acho que é muito precipitado, porque o Evangelho, como, né, ele anuncia a liberdade, e essa liberdade ela é, assim, resultado, né, da verdade, né, do conhecimento. As pessoas querem colocar o Evangelho como contra o movimento científico, né? E eu vejo que o Evangelho, ele é, né, na verdade, um dos patronos do movimento científico, né? E claro que quanto mais ele foi divulgado, ele foi transformando, né, as sociedades por onde ele foi apreciado, né? E então, assim, e o Brasil está sendo, né, de uma certa maneira, com mais intensidade,
né, influenciado pelo Evangelho, né? A ferramenta que nós temos hoje, né, a internet, permite que várias pessoas, né, estejam, né, lendo várias traduções da Bíblia, né, lendo vários artigos sobre várias opiniões sobre a Bíblia, né, sobre os textos do Evangelho, né? E não só do Evangelho, mas de outros livros sagrados, né, de outras devoções também, né? E assim, então o entendimento está sendo maior, né? Claro que as pessoas que assim, são convertidas recentemente, elas acabam sendo muitas vezes influenciadas por outras pessoas mais radicais, né? E elas adotam um certo radicalismo porque elas recorrem ao sagrado, né, aos clubes de devoção, justamente porque são decepcionadas com a ilusão e a falsidade e a hipocrisia, né, da sociedade como um todo, né? Então as pessoas elas têm assim uma certa segurança, um certo conforto, né? E a partir disso, de maneira equivocada, acaba agindo com o radicalismo, né? Agora, o importante saber de tudo isso é que Jesus não impôs o Evangelho para ninguém, né? Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, né? Assim, e se você não for bem recebido numa cidade, né? Não permaneça nela, né? Bata as sandálias até tirar o pó, né? Então, assim, Jesus não tem essa questão da imposição, né? Todo esse movimento de impor a palavra, o Evangelho, a mensagem, a boa nova para outras pessoas, essa atitude de converter as pessoas, né? Ela não é uma recomendação do próprio Jesus, né? Isso aí, é claro, é uma violência feita pelos clubes de devoção, né? A gente precisa separar bastante isso, né? Fé como um sentimento, essa beleza da incerteza, né? Você está motivado a procurar as pistas, né? E chegar aí, né? Sempre investigar, né? Apreciando a verdade, e essa verdade ela vai se somando a outras verdades, se tornando uma verdade maior, né? Ampliando os nossos horizontes, né? E assim, esse processo de conhecimento. Então, assim, o que eu quero compartilhar com vocês é esse evangelho dessa maneira, né? E apreciar a política também dessa maneira, porque a política também é dinâmica, né? Então, assim, o que falta pra gente é um pouco de fé na política, conhecer, né, a essência da política, né? Então, passar por esse processo aí da politeia, né, de Platão, né, das suposições, da fé, do entendimento e da ciência, né? E da aparência, a essência, como a dialética, né, sempre nos convidou a fazer. Então, cara escaleté para todos vocês, a gente vai se falando, né? Política, a gente já falou, né? Política é cuidar da cidade. E fé, né? Eu, assim, me satisfaço em dar essas pistas para vocês. Até mais.